legítima defesa é você repelir injusta agressão usando moderadamente os meios necessários a você ou a terceiro. O que passa do que Vossa Excelência julgarem no moderadamente é o que nós chamamos de excesso de legítima defesa. Por esse excesso, a pessoa responde. Ou talvez não. Tem 3 possibilidades de resposta. A que eu acho que Vossas Excelências têm que colocar no papel é uma coisa que se chama excesso exculpante de legítima defesa. Esse cara aqui, ó, Rogério Greco, promotor de justiça de Minas Gerais. Não é um advogado. No seu livro, ele vai descrever o excesso exculpante de legítima defesa dessa forma. Já no excesso exculpante, o pavor da situação em que se encontra envolvido o agente é tão grande que não lhe permite avaliá-la com perfeição, fazendo com que atue além do necessário para fazer cessar a agressão. Essa sua perturbação mental o leva, em alguns casos, a afastar a culpabilidade. Dissemos em alguns casos por quê? Como regra, uma situação de agressão que justifica a defesa nos traz uma perturbação de espírito natural àquela situação. O homem, como criatura de Deus, tem sentimentos. Se esses sentimentos, avaliados no caso concreto, forem exacerbados ao ponto de não permitirem um raciocínio sobre a situação em que estava envolvido o agente, podem conduzir à exclusão da culpabilidade sobre a alegação de excesso exculpante. Sabe o que ele está dizendo aí? Que quando o agente ultrapassa o limite da legítima defesa e entra no excesso, esse excesso, se foi causado por um medo que o fez perder o controle, perder a noção do que estava acontecendo, perder a noção do tamanho da agressão que viria contra ele, é isento de pena. O nome disso é excesso exculpante de legítima defesa. Se Vossas Excelências não concordam com o que eu falei antes, falaram, ah não, Marlon, eu já te falei, concordo que eu talvez faria a mesma coisa, mas era um tiro só. Os outros tiros são excesso exculpante de legítima defesa. E qual que é a resposta que se espera se vocês entenderem que houve esse excesso exculpante? O jurado absolve o acusado? Sim. Se Vossas Excelências entenderem que houve legítima defesa, o jurado absolve o acusado? Sim. Se Vossas Excelências entenderem que houve inexigibilidade de conduta diversa, que naquela situação qualquer outra pessoa faria a mesma coisa, ou pelo menos a maioria, o jurado absolve o acusado? Sim. Se Vossas Excelências entenderem que houve excesso de legítima defesa, mas esse excesso de legítima defesa foi exculpante, foi uma situação causada por medo, por uma situação de extrema pressão, onde você apaga para aquilo, o jurado absolve o acusado? Sim.